Vamos começar a nossa mensagem, que vai ser uma mensagem muito especial que Deus colocou no meu coração. Você sabe que eu de pastor, o ano que vem eu faço 10 anos que eu fui ungido pastor, ordenado pastor. Faz há 5 anos mais ou menos que eu estou como pastor integral aqui da Church. E eu sempre passei por essa história da Bíblia, e eu confesso que eu nunca tive curiosidade de me aprofundar um pouco mais, porque muitas passagens na Bíblia a gente passa batido, né? Tipo, não tem muita ligação. E faz uma semana mais ou menos que o nome dessa pessoa veio na minha mente, e eu falei: Deus, eu entendo que o Senhor tem algo para fazer, algo para falar comigo, eu quero que o Senhor revele a mim. E eu comecei a preparar a mensagem, comecei a estudar a respeito, e Deus me deu, assim, muito rapidamente, uma palavra muito incrível a respeito de um encontro inesperado. O tema da mensagem de hoje é um encontro inesperado. Quantos aqui gostam ou já tiveram um encontro que marcaram a vida de vocês? Vocês já tiveram algum encontro muito impactante? Eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu namorava com a Érica, nós terminamos, ficamos aproximadamente, 8, 9 meses separados. Quando nós voltamos a namorar, pouco tempo depois ela foi fazer um intercâmbio. E eu tinha duas opções: ou terminar com ela de novo e falar: olha, vamos ver quando você voltar o que dá para acontecer, ou falar: ótimo, vou te esperar. E foi o que eu falei: vai com Deus. Com o coração partido eu fiquei. E eu lembro que ela ficou 7, 8 meses estudando fora. A gente se falava por Nextel, sabe? Nextel. E aí o inferno do Nextel é quando você chamava e ficava pi, que não dava sinal. E aí você ficava desesperado. Hoje é tranquilo, hoje tem FaceTime, hoje tem, Skype era daquela época, mas hoje tem FaceTime, hoje tem vídeo no WhatsApp. Mas eu contava os dias para eu me reencontrar com ela. Foram 7, 8 meses de muita espera para um encontro muito esperado. Eu lembro que na semana que ela ia voltar, eu mal conseguia trabalhar, eu mal conseguia me concentrar, porque eu ansiava por aquele encontro. E eu lembro desse encontro até hoje. É um encontro que me traz muita alegria, me traz muita paz. Mas a verdade é que outros encontros também marcam as nossas vidas. O encontro de um filho perdido, né? Você pensa, uma vez eu me perdi na praia, e eu sei que quando os meus pais me encontraram, foi uma alegria incrível para eles. Eu não tenho muitas lembranças, mas eu tenho certeza que para eles foi um marco na vida deles. Um momento, um encontro onde os filhos se encontram com os pais depois de um longo período de viagem por conta de um trabalho. Pais que muitas vezes adotam os filhos e estão na fila de adoção por tantos anos, e quando essa adoção, esse processo se acaba, existe uma alegria tão incrível, tão tremenda. São muitos encontros que marcam as nossas vidas. E nós lemos na Bíblia muitos relatos a respeito de vários encontros que aconteceram. Encontros a respeito de profetas, quando, por exemplo, o profeta Samuel se encontra com Davi. Encontro dos juízes, né? Quando nós lemos a história dos juízes, Gideão, Sansão, a Débora, tantos juízes que marcaram também a nossa história. Encontro dos reis, né? Encontro quando os reis se encontraram ali diante de uma circunstância. E um encontro que eu quero falar hoje, ao mesmo tempo que me gerou alguns questionamentos, trouxe à luz muitas coisas práticas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler capítulo 27 a partir do versículo 27, tá? Para que você entenda. Esse encontro que nós vamos ler foi um encontro não muito esperado, foi um encontro muito inesperado, mas que transformou a vida de um homem e carrega coisas muito práticas e muito simples para que a gente aplique nas nossas vidas também. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o versículo 31. Diz assim: quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Ixi, então vou esperar. Tem bastante gente falando misericórdia. Mateus capítulo 27, versículo 27. 27. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Amém? Vamos lá. Logo a seguir,
os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salva, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Aqui é importante que nós entendamos o que aconteceu. O que aconteceu foi que era celebrada a Páscoa. Essa história é a história da crucificação de Jesus. Então Jesus estava no jardim do Getsemane orando. Essa história você conhece. Você fala: nossa, não estamos na Páscoa, mas eu não preciso estar na Páscoa para falar do sacrifício do meu Salvador para você. Amém? Então Jesus estava no Getsemane quando é capturado pelos soldados, pelos guardas, e levado até Caifás, que era o sumo sacerdote. Depois Caifás manda com que ele vá até Pilatos, e aí existe toda aquela história de Pilatos lavando a sua mão. Pilatos gostaria muito de arrumar um jeito de não mandar matar Jesus, então ele pega primeiro Barrabás e fala: olha, vocês querem que eu solte esse aqui, que é um bandido, muito bandido, ou vocês querem esse aqui, que algumas pessoas dizem algumas coisas, eu não tenho o que condená-lo. E como prova que ele não queria matar Jesus, ele manda açoitar Jesus, né? Enfim, essa história você já conhece. E Jesus é entregue então para os soldados e para que caminhasse até a crucificação, tá? Mas no versículo 32, mantenha a sua Bíblia aberta aí, no versículo 32 do capítulo 27, diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E eu quero falar a respeito desse encontro, o encontro de Simão Sirineu, um encontro inesperado. E eu quero abordar 3 perspectivas desse encontro. Quantos já pararam para pensar a respeito de Simão Sirineu? Vamos ser muito sinceros? Acho que talvez ninguém ou poucas pessoas. Você já? Esse é crente de verdade, viu? Batizou hoje? Tá muito crente mesmo. Deus abençoe sua vida. O primeiro aspecto, a primeira característica que eu quero abordar de Simão Sirineu é ele como um espectador. Simão Sirineu, ele não era o morador de Jerusalém. Sirineu não era o seu sobrenome. Sirineu era de onde ele vinha, uma cidade localizada no norte da África. Ela ficava situada ali entre o caminho de Alexandria e Cartago, numa planície a cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo. Hoje, essa região fica na Líbia, a oeste do Egito, né? Cirene chegou a ser reconhecida naquela época como a capital intelectual. Ela era uma cidade muito importante, e no máximo naquela época chegou a ter 100 mil habitantes, tá? Pouco nós sabemos a respeito de Simão, pouco a Bíblia nos traz a respeito de Simão. Nós não sabemos quem era Simão antes do encontro com Cristo, e pouco sabemos aquilo que ele se tornou depois do seu encontro com Cristo. Mas o que nós sabemos é que Simão, o Sirineu, estava em Jerusalém por conta da Páscoa. E naquela época era costume os judeus que moravam fora de Jerusalém irem até Jerusalém para celebrarem a Páscoa juntamente com seus familiares. Era uma festa linda, porque a Páscoa para os judeus é a celebração do fim da escravidão, né? Foi instituída por Moisés e tudo mais. Então eles tinham um apreço muito grande por essa festa, né? Simão estava de passagem por aquele lugar. E quando ele se depara então com uma comitiva que levava Jesus até o Gólgota, que era onde Jesus foi crucificado. Inclusive, Gólgota, quando nós vamos para Jerusalém, nós passamos por lá, nós vemos mais ou menos onde foi o lugar onde Jesus foi crucificado. Simão, como um espectador, ele presencia tudo. Espectador com S e não com X, porque com X ele dá a ideia de alguém que espera por algo, mas o espectador com S é alguém que presencia, alguém que observa, alguém que assiste a algo
ou a alguma coisa, tá? Naquele dia, naquelas ruas estreitas de Jerusalém, muito provavelmente ali na Via Dolorosa, Simão assiste como todas as pessoas que vivenciaram aquele absurdo, aquela tortura, com muita dor no coração, vendo Jesus totalmente desfigurado, machucado, totalmente com as suas feridas expostas, caminhando sem força para um determinado lugar. Jesus já não tinha força, e aquela cena muito provavelmente impactou a Simão Cirineu, como outras pessoas que estavam ali. Vou falar para você que muito provavelmente, se Simão soubesse o que ele encontraria pelo caminho, ele iria por um outro lado, ele não cruzaria aquele caminho, ele não, com certeza não iria se expor para ver aquela cena, que era uma cena forte e uma cena difícil de se enxergar. Simão estava indo para a Páscoa com o objetivo de adorar a Deus, mas o que ele não percebeu é que aquele encontro que ele estava tendo com Jesus, aquele homem ensanguentado, aquele homem machucado, aquele homem com as suas vestes rasgadas, com o seu rosto desfigurado, com uma coroa de espinhos na cabeça, esse homem era aquele que Simão procurava para adorar. Talvez você já tenha ouvido essa história 300 vezes, a história da crucificação, e para você talvez seja apenas uma história. Talvez para você seja uma história, olha, eu sei bem o que é, eu entendo muito bem, eu sou um espectador disso aqui. E você até mesmo se sente confortável nessa posição de ser um espectador das histórias de Jesus. Mas o que eu quero te falar é que nós que somos chamados pelo Evangelho, nós precisamos entender que um espectador não muda a realidade de um ambiente. Você marcou isso? Um espectador, ele não muda a realidade do ambiente. Um espectador não influencia o ambiente onde ele está. Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para ser muito mais do que um espectador. Deus te chamou para que você exerça o propósito que Ele constituiu antes mesmo do seu nascimento. Mas para que isso aconteça, você precisa olhar para Jesus, olhar o sacrifício que Jesus fez nessa cruz, na cruz do Calvário, e entender que você precisa estar no centro da vontade de Deus. Talvez para Simão, se nós encerrássemos essa mensagem falando de Simão como um mero espectador, talvez ele pensasse: eu estava no lugar errado e na hora errada. E quantas vezes nas nossas vidas nós pensamos exatamente a mesma coisa: Deus, não é o momento de eu falar a respeito do Senhor agora, eu não me sinto pronto, eu não me sinto preparado. E Deus fala: vai filho, faz, e você fica introspectivo, você não consegue exercer aquilo que Deus tem para você. Todas as vezes que você recusa a obediência, todas as vezes que você recusa um chamado de Deus para a sua vida, para conquistar algo ou alguém, você está sendo um espectador daquilo que Deus está fazendo. Mas mais uma vez eu quero te lembrar que um espectador não muda o ambiente onde ele está. Talvez você pergunte: eu tenho um amigo que eu quero muito que se converta. Se você deixar de ser um espectador, talvez se alcance ele. Eu tenho os meus pais que eu gostaria muito que eles se convertessem, que eu gostaria muito que eles entregassem as suas vidas para Jesus e confessassem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez se você deixasse de ser um espectador, isso talvez aconteça. Mas eu quero te falar, o que muda é quando você deixa de ser um espectador e se torna um colaborador daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém? Para Simão, ele estava no lugar errado e na hora errada. Mas uma segunda característica que eu quero falar a respeito desse encontro é um colaborador. Nós falamos a primeira parte a respeito de um espectador. Simão não esperava encontrar o que ele encontrou no meio do caminho. Ele estava indo simplesmente para adorar ao Senhor, para celebrar a Páscoa com a sua família, e no meio do caminho ele encontra uma comitiva, e essa comitiva o faz parar, e então ele é obrigado a colaborar com Jesus na cruz do Calvário.
Ao observar essa história, nós podemos nos perguntar: o que será que Simão viu em Jesus? Você já parou? Você já se perguntou? Como será que foi para Simão olhar para Jesus naquelas circunstâncias? Em vez de se sentir humilhado, em vez de se sentir frustrado por fazer algo que ele não queria fazer, muito provavelmente, ao olhar os olhos de Jesus, ele viu um homem honesto sendo acusado de assassinato, sendo conduzido à morte. Não condenado ao assassinato, mas sendo conduzido à morte, sendo dita muitas coisas erradas ao respeito de quem Jesus era, que ele blasfemava, que ele causava intrigas ali em Jerusalém. Simão pode ter sentido o privilégio de aliviar um pouco o fardo de Jesus naquele momento. Isso tudo obviamente é uma conjectura, porque nós não temos o relato de fato o que aconteceu, mas quando nós lemos a história, nós conseguimos enxergar o caminho que essa história se direciona, tá? Esse momento de constrangimento pode ter sido um ponto de virada na vida de Simão Cirineu, e até mesmo na vida da sua família. Esse momento ele pode ter causado a curiosidade ou despertado algo para que o evangelho fosse introduzido na vida de Simão, tá bom? Muito provavelmente Simão estava com as suas roupas limpas, muito provavelmente ele estava feliz, indo celebrar um momento incrível, aquela que era uma data marcante para o povo judeu. E nós não sabemos se Simão ia todos os anos para Jerusalém, ou se ele se programou durante anos para poder ir até Jerusalém, participar desse momento. Mas o que nós sabemos é que, como espectador, ele é obrigado a se tornar um colaborador. Ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Simão não tinha programado isso para esse dia, a não ser ir para Jerusalém celebrar a Páscoa. E eu quero te falar, meu querido, uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas: o schedule de Deus não é como o seu schedule. A agenda de Deus não é como a sua agenda. Talvez para a sua vida você tenha programado X, mas Jesus quer te levar para Y, e Ele vai dar um jeito. Se esse é o propósito dEle, Ele vai fazer com que isso aconteça de um jeito ou de outro. Muitas vezes nós falamos: Senhor, aqui está a minha vida, toma a minha vida, eis aqui, sou um vaso novo em tuas mãos, sou um vaso nas mãos do oleiro, faça do jeito que o Senhor quer fazer. E aí nós ficamos observando e falando: não, Jesus, acho que o Senhor está apertando demais esse vaso aqui, acho que precisa um pouquinho mais de água, eu acho que o Senhor precisa ter uma mão um pouquinho mais leve. Nós queremos conduzir Jesus àquilo que nós achamos que é o bom para nós, aquilo que nós acreditamos que é o bom para as nossas vidas. E eu quero te falar que, se a sua opinião fosse boa para Jesus, Ele teria perguntado, assim como teria me perguntado também. Nós não lemos na Bíblia Deus perguntando: filho, o que você acha se eu fizer isso daqui? Você concorda? É tudo mandatório. Perdoe, ame, dê a outra face. Ser um colaborador de Jesus é você carregar o fardo, muitas vezes, de muitas pessoas, para que elas se sintam aliviadas, porque você tem e você sabe aonde você pode colocar toda a sua dor, todo o peso que está sobre a sua vida. Você sabe que você pode colocar aos pés de Jesus, e talvez essa pessoa não saiba, e talvez Deus esteja te colocando exatamente no caminho de determinadas pessoas, para que você alivie o fardo delas. Pessoas que estão com uma dor na alma insuportável, talvez Deus esteja te colocando para que você faça algo diferente e traga um alívio e um refrigério para a vida dessa pessoa. Mas isso só vai acontecer se você deixar de ser um espectador e se tornar um colaborador. Amém? Jesus, naquela situação, estava debilitado fisicamente, além de todo o estresse psicológico e dos interrogatórios e julgamentos que ele tinha sido submetido, e ele ainda tinha sido violentamente espancado, açoitado. Você sabe que os açoites, eles eram tão fortes que eles revezavam. Quem dava os açoites era o que eles chamavam de lector, acho que é alguma coisa assim, lector, que eram como se fossem os guarda-costas
dos magistrados, os seguranças dos magistrados daquela época. Então revezavam de 2 até 6 homens dando as chibatadas nas pessoas. Muitas dessas pessoas morriam no meio das chibatadas, não concluíam a sentença, não recebiam as 39, ou seja lá a sentença que elas tinham recebido, elas não suportavam e morriam no meio do caminho, no meio dessas chibatadas e desses açoites. Esses homens eram homens fortes, eram homens preparados, eram homens treinados a manusear um chicote, né? E o corpo de Jesus já estava bastante machucado, os açoites na sua cabeça, a coroa de espinho, as pancadas que ele havia recebido, mas surpreendentemente, Jesus ainda conseguiu carregar a sua cruz por uma certa distância. Então, quando finalmente suas forças físicas se esvairem, se esgotam, Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Alguns que acreditam que Simão carregou durante uma parte do caminho, outros dizem que Simão carregou a cruz sozinha, enquanto outros dizem que Simão carregou a cruz em uma extremidade, Jesus carregou a cruz na outra. Mas se ele dividiu o peso da cruz, não importa. O que importa, o que nós precisamos falar aqui, é que ao dividir a cruz com Cristo, ou ao carregar a cruz sozinha, e eu ouso dizer, a ter contato com a cruz de Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. E eu quero te falar isso, meu irmão. É impossível você ter contato com Jesus e ser a mesma pessoa. É impossível você ter contato com a cruz de Cristo, saber o sacrifício que Ele fez por você e continuar a mesma pessoa. Não tem como. Entenda bem aqui que Simão não levantou a mão, não falou assim: eu posso ajudar esse homem aqui? Posso ajudar esse homem, esse pobre homem que está sem forças? Ele é obrigado, e naquela época a guarda romana tinha o direito de obrigar as pessoas a ajudarem até 1 milha de distância. Por isso que Jesus disse: se te mandarem caminhar 1 milha, ande 2. Porque os soldados romanos, eles tinham o direito de obrigar o povo a servi-lo durante 1 milha. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixar de ser um espectador e se tornar um colaborador, trouxe à luz muitas coisas e ajudou a Simão a ter uma revelação tão profunda e linda que o transformou para sempre. Existem muitas diferenças entre espectador e colaborador. O espectador não entende tudo o que está acontecendo. Um colaborador tem uma ideia mais certa. Quero falar para vocês, vou dar um exemplo prático. Um espectador, ele não entende tudo o que está acontecendo. Muitas pessoas entram aqui e olham essa estrutura e não sabem o que acontece. As pessoas olham e falam: nossa, não existe uma luz queimada aqui. Nossa, é tudo tão organizado. Nossa, é tudo tão limpo. Nossa, é tudo com tanta excelência. Nossas paredes são pintadas. Esses são os espectadores que não enxergam que durante a semana nós somos em 43 pessoas trabalhando aqui dentro de tempo integral. Existe o pessoal da manutenção que troca as lâmpadas, que faz a pintura nas paredes, que ajeita a casa. Existem as meninas e os meninos da faxina que estão ali organizando a cadeira, deixando tudo enfileirado. Existe uma diferença. Um espectador, ele não entende um todo, enquanto o colaborador sabe muitas vezes dos detalhes. Um espectador não consegue enxergar o verdadeiro motivo. Um colaborador sim. Posso dar um exemplo de futebol. Meu time não vive uma grande fase, é fato. Mas eu posso falar que eu assisto jogo de futebol, assim como outros milhões e milhões, outros milhões de brasileiros e pessoas ao redor do mundo. E eu pareço um maluco na frente da TV. Eu falo com o técnico. Você não está entendendo, eu dou ordem para o Luxemburgo. Eu dou ordem para os atletas. Eu subo para cabecear muitas vezes junto aqui, ó. Eu falo com o juiz. Eu falo, e quem gosta de futebol provavelmente faz o mesmo. Só que deixa eu te falar uma coisa: eles não me ouvem. Eles não me ouvem. E às vezes quando tem uma substituição eu falo: que burro, cara, vai tirar ele, não é para tirar ele. Eu não vejo
o todo, porque eu sou um espectador. Mas ele que é o técnico, está vendo que talvez esse cara ele tenha tido um problema no vestiário, alegou uma contusão, alegou alguma dor, alegou alguma coisa. São detalhes que um espectador não tem, que um espectador nunca vai entender. Um espectador acredita de forma errada que pode fazer a diferença, mesmo sendo um espectador. Não, Ramon, eu estou aqui, está tranquilo, nesse lugar eu estou de boa, está tudo bem, eu sou um espectador. Às vezes eu oro no almoço lá em casa, eu oro uma vez por mês pelo almoço, eu já consagro todas as refeições do mês inteiro, e está tudo bem, eu já abençoo. Senhor, guarde esse mês de junho, guarde os meus filhos, amém. Eu vou orar agora só no outro mês. Talvez você ache que ser um espectador é bom, mas eu quero te falar que Jesus não te chamou para ser um espectador. Jesus te chamou para ser um colaborador, porque o colaborador coloca a mão na massa e faz a diferença. Não tem como você fazer a diferença se você não colocar a mão na massa e agir. E o último aspecto e a última característica que eu quero abordar a respeito desse homem é que ele deixa de ser um espectador e se torna também uma testemunha. Eu quero falar, qualquer um que tenha tido contato com a cruz de Cristo alguma vez na vida, tenha sua vida transformada de uma vez por todas. Aquele dia de fato foi um marco na vida de Simão, e tudo mudou. A cruz de Cristo mudou a sua vida. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas e depois que ele teve, depois que ele foi um colaborador, o que aconteceu com Simão? Não existem muitos relatos a respeito do que aconteceu, mas o que nós sabemos é que a sua família foi tremendamente impactada pela sua atitude. Simão, talvez um homem que não conhecesse a Jesus e conheceu Jesus no pior dos cenários, assim como o ladrão da cruz, marcou a vida da sua família e a vida de muitas pessoas que conheceram a sua história. E você vai me perguntar, como você sabe disso? Porque essa história está relatada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas Marcos, ele traz o relato um pouco mais detalhado a respeito dessa história. Eu quero ler para vocês Marcos capítulo 15, versículo 21. Diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Ou seja, nós tínhamos um relato no começo, que Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz. Agora, através do livro de Marcos, por quê? Porque Marcos escreve o evangelho para os romanos, então é um pouco mais detalhado, a linguagem é um pouco mais diferente. Os romanos gostavam dessa questão de o fulano de tal que é pai de não sei quem, eles gostavam desses detalhes, e Marcos dá esse relato e fala, olha só, Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Isso nos mostra algumas coisas, e uma delas é que os seus filhos pertenciam ao círculo cristão em Roma, porque eram conhecidos. Nos mostra que os cristãos sabiam de quem ele estava falando. Outra mostra de como Simão ou Cirineu impactou a vida de pessoas é o relato que Paulo diz quando ele termina a carta de Romanos, e ele começa a fazer as saudações. Ele diz lá no capítulo 16, no versículo 13, saudai Rufo, o filho de Simão. Ele diz, saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, a quem também tem sido mãe para mim. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, tinha relacionamento com a esposa de Simão Cirineu, tinha relacionamento com o filho de Simão, com Rufo. E aí você fala, não é possível, isso é muita coincidência. Eu quero trazer um outro relato que muitos teólogos acreditam ser a mesma pessoa, porque muitos acreditam que por conta desse encontro, por conta dessa transformação de um espectador para um colaborador e ter virado uma testemunha, o evangelho chegou até a África.
Gente, África é um continente majoritariamente de pretos, certo? Sim ou não? Olha só o que está escrito em Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger. Sabe o que significa Níger? Negro. Simão, por sobrenome Níger, ou Simão congominado Níger, Simão chamado Negro, Lúcio de Cirene. E ele continua dizendo: nós sabemos que Simão, Cireneu, era de Cirene. Sabemos que Cirene ficava na África. É muita coincidência, ou Jesus fez algo muito extraordinário na história desse homem? E o que eu quero te falar é que no começo nós falamos a respeito de Simão achar que estava no lugar errado e na hora errada. Mas depois de tudo que ele viveu, se tornando um colaborador de Cristo, ele percebeu que ele estava no lugar certo e na hora certa, para que ele pudesse não somente ter a sua história transformada, mas que ele pudesse impactar gerações e ser uma pessoa incrivelmente usada na África e em tantos outros lugares que nós não sabemos onde ele pisou. Realmente pouco se sabe sobre a história desse homem, mas tudo parece indicar que aquele ato, inicialmente forçado em carregar aquela cruz, resultou numa bênção permanente que alcançou sua vida e a sua casa. Embora Simão Cireneu tenha literalmente carregado a cruz de Jesus, ele se tornou um exemplo de devoção esperada a todos os seguidores genuínos do Senhor. E o que eu quero te falar hoje é que você precisa mudar a característica dentro de você. Isso só depende de você. Deixar de ser um espectador para se tornar um colaborador do corpo de Cristo depende única e exclusivamente de você. Não depende de um curso de teologia, não depende de horas de voo dentro de uma igreja, horas de ministério. Depende de um coração disposto a obedecer e a colaborar e a ser uma testemunha daquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu queria pedir que você feche seus olhos. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Acredite ou não, você não é um desconhecido para Deus. Você tem um valor imenso para Deus, a ponto de talvez Ele direcionar essa mensagem exclusivamente para você. Você não é apenas mais um no meio dessa igreja aqui. Você possui grande honra, e Deus espera que você caminhe junto, deixe de ser um espectador e se torne um colaborador para alcançar mais pessoas que precisam dessa salvação e desse encontro. Alguns com essa cena na cabeça, a cena de Jesus Cristo sendo crucificado, decidem por mudar a sua história, mudar a sua forma de viver, a sua forma de caminhar. Já outros optam por continuar como mero espectador. No fim das contas, a decisão é sua. Eu estou aqui para te falar que se você optar por olhar a cruz de Cristo e mudar o seu foco, a sua forma como você o vê, assim como Simão Cireneu fez, eu te garanto que você vai ter a sua vida transformada. Eu não estou falando que você que tem menos dinheiro vai passar a ser rico. Eu não estou falando que você que talvez esteja lutando contra uma doença nunca mais vai ter dificuldades. Eu não estou falando que nunca mais vai haver perdas na sua vida. O que eu estou te dizendo é que você não estará mais sozinho, e que você caminhará junto de alguém tão poderoso, para talvez no momento mais profundo, de maior dor na sua vida, Ele dar a mão para você e Ele te ajudar a passar por esse processo.
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: todos aqueles que confessam o meu nome têm os seus nomes guardados no livro da vida, selados na eternidade. E o que Jesus quer fazer hoje é encontrar o seu coração. Não espere você que Ele vai chegar e Ele vai chutar a porta da sua vida e vai falar: eu vou entrar, quer você queira, quer você não queira. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu vou entrar, e eu farei morada, e eu cearei com ele e ele comigo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero pedir que você levante a mão onde você estiver e nós vamos orar. E eu não estou falando aqui a respeito de se tornar um religioso, não estou falando a respeito de membresia, eu estou falando a respeito de um relacionamento íntimo com Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ela precisa nos constranger, tamanho amor oferecido a cada um de nós. Foi exatamente o que a cruz fez na vida de Simão Cirineu. Ele era um espectador, e ao enxergar a cruz de Cristo, ao ter contato com o sangue de Jesus, ao ter contato com Jesus, ao olhar os olhos de Jesus, ele não pôde mais ser o mesmo, e a sua vida foi mudada de uma vez por todas. E Deus está te dando hoje uma oportunidade de mudar a sua história de uma vez por todas, de quebrar maldições que você tem visto a sua família caindo, tentações, pecados. Deus está aqui neste lugar te dizendo: eu te desejei desde o seu primeiro dia de vida, e se você me permitir, eu vou mudar a sua história para sempre. Se você deseja fazer essa oração, levante a sua mão e nós vamos orar junto. Glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração de entrega, fique em pé no seu lugar. Não precisa ficar constrangido, porque o maior constrangimento que um ser humano podia passar é ser condenado por um crime e um pecado que ele não cometeu. Jesus já fez isso por cada um de vocês. Ele já se expôs. Naquela cruz as pessoas viram Jesus como a pessoa mais vulnerável de todas. Eu queria pedir que você que levantou sua mão, que você levante do seu lugar e nós vamos orar. Fique em pé. Tenha esse ato de coragem. Pode ficar em pé. Existe mais alguém? Não perca a chance, meu querido. Deus está falando hoje com você. Hoje é dia de encontro. Hoje é dia de você deixar de ser um espectador. Talvez você fale: nossa, eu sou simpatizante com essa religião. Não é a respeito de ser um simpatizante, mas é a respeito de ser um colaborador, de ser uma testemunha viva daquilo que Jesus pode fazer através da sua vida. Talvez você diga: é impossível Jesus me usar. Você não sabe quem eu sou, você não sabe de onde eu vim. Eu não sei, mas Ele sabe. Deixa eu te falar uma coisa: não foi você que escolheu Ele, Ele te escolheu. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então eu quero pedir que você que deseja entregar o seu coração, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar junto. Saia do seu lugar, não tenha vergonha, pode sair do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Sabe por que nós fazemos isso? Pedimos para as pessoas virem aqui. Porque se você tiver vergonha de levantar a sua mão e vir aqui à frente, num ambiente onde 98% das pessoas são convertidas e professam a mesma fé que você, como você vai conseguir se posicionar em um ambiente onde a minoria prega a respeito de Cristo? Nesse ambiente é um ambiente onde você pode ser vulnerável. Nesse ambiente é um ambiente onde você pode sim ser quem você é, porque Jesus te ama exatamente do seu jeito. Jesus te escolheu exatamente do seu jeito. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, eu quero pedir que você escaneie esse QR Code que aparece na sua tela e repita comigo essa oração. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, hoje
eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço, Jesus, perdão pelos meus pecados. Eu declaro que o Senhor tem a minha vida. Escreve o meu nome no teu livro, em nome de Jesus. Amém. Antes de vocês saírem, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês viram o batismo aqui, certo? Quem estava aqui? Vocês assistiram o batismo? O batismo, ele é uma confissão pública de fé. Hoje nós fazemos isso em sinal de obediência àquilo que Deus manda. Ele diz: ide por todo mundo e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós fazemos isso. O batismo é você tornar algo muito público. Naquela época onde o cristianismo não era popular, não era tão fácil você se batizar na frente de todo mundo e falar: a partir de agora eu sirvo a Jesus. Hoje é tranquilo, mas nós temos esse mandamento que diz para que nós nos batizássemos e batizássemos as pessoas, para que você mostre para todos e para você mesmo que você morre para as suas vontades, que você morre para os seus desejos, e que então você nasce para uma nova vida, e uma vida ao lado de Jesus e aos pés dele. Muitas vezes nós complicamos o evangelho. Nós queremos criar cursos e mais cursos, não que não seja importante, mas eu senti no meu coração de falar para vocês que entregaram o coração para Jesus hoje, se faz sentido para vocês tornarem isso público, vocês descerem as águas hoje, porque eu lembro da história de Felipe, pastor Rubem, eu não consigo me controlar, quando ele encontra aquele eunuco, ele é transladado, e ele encontra o eunuco, ele prega a respeito de Cristo, e naquele mesmo instante eles param a carruagem, e aquele eunuco é batizado. Eu quero falar para vocês, que vocês podem descer as águas hoje, se vocês assim quiserem. Nós nunca fizemos isso aqui. Nós nunca fizemos isso aqui. E eu falo para você que nós não temos muitas roupas, mas não temos toalhas que nós podemos dividir. Nós temos algumas roupas ali que o Pedrão já separou do bazar. Mas se você tem vontade de descer as águas e mostrar para todo mundo que você vive para o Senhor a partir de hoje, você está convidado a fazer isso. Se você deseja, isso não tem que ser por obrigação, tá? Não se sinta constrangido, não se sinta obrigado. Mas eu quero perguntar para vocês: existe alguém que quer se batizar hoje aqui? Se existe, levanta a mão. Pode levantar a mão. Você quer ser batizado? Se você quer ser batizado, existe mais alguém que quer ser batizado? Glória a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte. Tem roupa aí, Pedrão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês que querem ser batizados, para que vocês acompanhem o Pedro lá, ali do lado ali, ó. Eles vão entregar uma roupa para vocês. Vocês podem usar essa roupa. Vai ter toalha, vocês se secam. A senhora também deseja? Eu vou batizar a senhora também em nome de Jesus. E vocês que ainda não querem, tá tudo bem. Vocês não deixam de ser amados. Se você me perguntar assim: se eu não for batizado, eu não vou ser salvo? Não, você já está salvo, porque o seu nome já foi escrito no livro da vida. Isso não te conduz a Cristo o batismo, mas é importante para você falar: morri para mim, nasci para Deus. Isso é lindo. Então, se você quer se batizar, eu peço que você vá para aquele lado lá, ali com o pessoal que está levantando a mão. Se você não quer se batizar hoje, está tudo bem, você é amado, você é querido. Acompanhe o pessoal da consolidação. Deixa eu falar com você, família. Talvez você seja um membro dessa igreja há muito tempo. Talvez você seja um frequentador há muito tempo. E talvez por qualquer circunstância que seja, você deixou de ser um colaborador e se tornou um espectador. Você deu um passo atrás. Isso não é o que Jesus espera de você. Isso não é o que Jesus espera de mim. Nós precisamos ser vulneráveis agora na presença do Senhor. Se essa pessoa é você, se você é a pessoa que talvez esteja agindo como um espectador, e você entende que o seu chamado é para ser muito mais daquilo que você vem sendo, e você diz: eu não encontro forças, eu não sei como fazer. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Nós vamos orar junto, nós vamos adorar junto. Eu não quero que você se sinta constrangido de forma alguma, mas muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O evangelho não é zona de conforto.
O Evangelho é você enfrentar o medo. O Evangelho é você enfrentar muitas vezes as angústias que aparecem na sua vida. Para o Senhor te ajudar, é importante que você se exponha na presença dEle. Deixa eu te falar, os medrosos não avançam. Os medrosos não avançam, corajosos conquistam. E o que o Senhor quer derramar sobre você hoje é uma unção de autoridade. Semana que vem nós estaremos celebrando Pentecostes. Não deixe para ser cheio do Espírito somente no dia 28 de maio, quando nós celebraremos Pentecostes. Deus quer fazer agora com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos adorar. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, e que você ore ao Senhor. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida, para que o Senhor transforme os meus pensamentos, para que o Senhor transforme as minhas atitudes, para que eu deixe de ser um mero espectador da sua obra, mas que eu me torne, Senhor, pelo poder do seu Espírito, um colaborador ativo daquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer através da minha vida. Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, e eu te peço, Deus, que com unção, que com coragem, que com intrepidez, o Senhor derrame sobre mim o teu Espírito, para que todos possam ver, através de um testemunho vivo da sua transformação, que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua sendo Deus, e que o Senhor continua sendo fiel. Se você está quebrantado na presença do Senhor, quero convidar a igreja para levantar a voz em adoração a Ele. Levante a sua voz se você já está acostumado a orar. Se você não está, feche seu olho, feche os seus olhos. Não se preocupa com a pessoa que está do seu lado. Simplesmente abra a sua boca e comece a falar o que Ele representa para você. Comece a falar quem Jesus é na sua vida. Comece a exaltar a obra dEle sacrificial em você e por você. Deus, nós te agradecemos por esse culto e pedimos que o Senhor guarde e leve cada um em segurança, que eles tenham uma semana abençoada na sua presença. Deus, que essa palavra que o Senhor colocou em mim, eles possam testificar, Deus, da transformação que o Senhor fez na vida deles também, Deus. Abençoe a vida de cada um, e nós oramos dessa forma para encerrar esse momento tão glorioso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você pode, dá um grito de júbilo para o Senhor.